Bom, eu tô fazendo esses trem aqui baseado na sinceridade, né? E na sinceridade eu não sei como começar um vídeo. Então, da mesma forma que eu não tenho tanta experiência, vamos lá. Continuando aqui a reflexão, hoje é Mateus 17, eu tive a liberdade aqui de dividi-lo em 3 vídeos. Então farei esse mais 2. Mateus capítulo 17. Lembrando que eu leio na versão NVI, Nova Versão Internacional. Tenho aqui ao meu lado a versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, e a versão católica. Se você estiver me assistindo, sugiro que assista na velocidade 2.0. Fica bacana. Se você não souber como, depois eu talvez consiga te ajudar. Vamos lá? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, 3 caras. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou. Então estava falando que João e Tiago eram irmãos, né? E os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. Suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Quem foi Moisés? O cara que recebeu de Deus a lei. Por isso que a gente fala sobre a lei mosaica, porque é a lei de Moisés. E Elias? O que significava Moisés e Elias aparecer ali diante de Cristo? Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias. Elias significava os profetas, mas aqui na Bíblia você vai se deparar com um termo leis e profetas, né? É como se no direito brasileiro fosse jurisprudência e costumes. Quem não for desse ramo, eu também não sou muito desse ramo, mas é um exemplo que eu consegui dar aqui agora. Por que eu falei um exemplo desse? É porque a lei de Moisés era uma lei mesmo, uma constituição, né? Assim como nós brasileiros temos nossa constituição, a lei ali que foi entregue para Moisés também era uma lei. Então, fora a lei, também tinha como é que se diz? Só um momento, deixa eu achar a palavra correta. Sim, profetas, né? Então existiam as profecias, o que se cumpriria ali, né? Existia a interpretação a respeito da lei também, enfim. Mas Moisés e Elias apareceu diante de Jesus, representando o quê? Que a lei e os profetas estão abaixo de Cristo. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não entendo por que Pedro falou isso. Talvez ele achou que seria um trio perfeito para a reconstituição do reino de Israel. E ele, talvez nessa emoção, né, nessa ideia de que o reino seria refeito, pensou que eles precisariam de acomodações e fazer planos, não sei. Mas olha que interessante. Enquanto ele ainda falava, ou enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Então, enquanto Pedro ainda estava falando: Senhor, vamos fazer umas tendas, aí veio uma nuvem, né, resplandecente. O que é resplandecente? Tem a ver com luz, né? Então, uma nuvem muito clara e os envolveu ali e disse, interrompendo Pedro, tipo assim: fica quieto aí, velho, escuta, né? Este é meu filho amado, de quem me agrada. Essa voz veio do próprio Deus. Ouçam-no. No imperativo, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se rosto em terra, né? De joelhos, com o rosto no chão, com medo, né?
e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Que interessante. Realmente, Elias tinha que vir primeiro do que o Cristo, mas aí eles estavam vendo o Cristo lá e falavam: mas não está meio errado essa linha do tempo aí não? Aí Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaura todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio, já veio e vocês não perceberam. E eles não o reconheceram. Eles quem? Os fariseus, os mestres da lei. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então, quem era o Elias? Quem era que ia preparar o caminho para o Cristo? O próprio João Batista. A curiosidade, um detalhe interessante de ressaltar, que João Batista era primo de Jesus e 6 meses mais velho apenas que ele. Acredito que é isso. Depois eu confirmo essa parada aí para vocês, mas é isso aí, eu acredito que é 6 meses. Onde é que está essa informação, hein? É Lucas? Deixa eu ver aqui, peraí. Bom, em Marcos capítulo 1, os primeiros versículos vai falar sobre isso, A voz que clama no deserto: preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província de Judéia. Então, a função de João Batista foi preparar o caminho para que Cristo chegasse e cumprisse ali sua missão redentora de morrer por nós. Certinho? Já vou para outro vídeo. Deus os abençoe.